Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Boa noite oficialmente para quem está me assistindo. Desculpa, se eu só. E oficialmente para quem está me assistindo, e bom dia, boa tarde para quem está assistindo a gravação posteriormente. Seja bem-vindo, professor Leandro Costa Fávaro. Professor Leandro, fico muito feliz de ter, pelo seu aceite do nosso convite, porque nós sabemos a sumidade que o senhor é na área de matemática, né? Já trabalhamos juntos, e eu sei que você consegue fazer a matemática chegar até as pessoas. E eu falo que isso é uma qualidade muito, eu falo assim, de poucas pessoas, né, que conseguem fazer essa transposição com tanta leveza, fazendo com que as pessoas aprendam. Então, muito obrigada pelo aceite. A gente começa, né? O professor Leandro é doutor em matemática, ele já trabalhou conosco na faculdade, trabalha no UNES, no Marista, trabalha também como coordenador de uma educação infantil, e a partir de agora a palavra está com ele. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Humberto. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui com a turminha, né, com esse pessoal, para a gente poder estudar algumas coisas, alguns conhecimentos que são vistos como básicos dentro da matemática, mas que, na verdade, eles são essenciais para algumas situações, né? Estou vendo aqui que tem algumas pessoas online. Quem estiver aqui presente, seja bem-vindo, sinta-se à vontade para poder estar encaminhando perguntas, interrompendo, né? Eu organizei junto com a Humberta para que a gente pudesse passar por todo o nosso, a nossa proposta, né? O que está no edital, de termos de conteúdo, mas de forma que a gente fosse gradativo trabalhando cada uma das ideias, para que vocês, no final, por exemplo, de cada encontro, de cada aula, por exemplo, hoje, depois das nossas duas aulas, eu tenho a expectativa que a gente saiba um pouco mais de profundidade sobre regra de três, porcentagem, proporção, razão, né, que são conhecimentos que se casam bastante, que têm ligação muito intensa uma com a outra, e que está recheado aí nos nossos concursos. Inclusive, a gente teve o cuidado, estou só antecipando isso para vocês terem tranquilidade com relação a isso. Nós tivemos o cuidado de olhar o edital e de analisar algumas das provas. Então, nas provas, né, da nossa banca, que é a Banca Avans, a gente tem questões bem específicas com essas temáticas, inclusive eu separei algumas delas para a gente poder estar trabalhando aqui hoje, tá? Então, nós vamos fazendo isso, nós vamos parando, vamos tirando dúvida e assim por diante. Nós vamos começar com regra de três. É provável que muitos de vocês lembrem um pouquinho de como se faz regra de três, porque a gente usa a regra de três quase que diariamente, e aí também a gente tem uma situação, igual eu estava conversando com a Humberta, que é uma situação perigosa, porque algumas das coisas que a gente usa no nosso dia dentro do senso comum, nem sempre são aplicadas para todas as situações. Então, nós vamos começar vendo a regra de três por um caminho do nosso dia a dia, aquilo que a gente está habituado a fazer, está habituado a realizar, mas logo vocês vão perceber que isso não satisfaz todas as regras de três. E aí a gente vai ter que ter a expertise de uma banca, né, que está fazendo um processo seletivo. Quando se faz um processo seletivo, nós não podemos colocar questões em que todas as pessoas vão acertar, porque a proposta é fazer a seleção. E aí, naturalmente, a banca, então, ela se direciona para algumas questões em que o senso comum não vai ajudar na totalidade, de forma que, inclusive, ele pode atrapalhar. Então, só estou trazendo esse toque, porque nós vamos voltar lá em regra de três em alguns princípios, e muitas vezes a gente pode ter a sensação, nossa, já sei, já uso, conheço isso do dia a dia, mas nós vamos vendo aos pouquinhos as diferenças dessas regras de três, tá? Então, sintam-se bem à vontade, vou começar a projetar aqui. Vocês devem estar vendo aí pela minha logística que eu coloquei uma câmera focada em mim, tem uma câmera focada num quadrinho, né? Para quando eu precisar fazer alguma anotação, vocês podem estar olhando, vendo melhor, né? Me dão sinais se vocês estão ouvindo, se tem alguma coisa que pode estar melhorando aí, e mais essa projeção que depois a Humberta vai liberar para vocês lá na plataforma. Tudo bem? Todo mundo ouvindo bem? Tá tranquilo? Manda um sim para nós aí, só para a gente poder ficar tranquilo.
Beleza. Ô, Lavínia, que bom, Joelma. Bom, seja bem-vinda, Joelma. Chegou agora aí, seja bem-vinda. Então vamos lá, olha. Quando nós estamos falando de regra de três, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é um termo que a gente utiliza como grandezas, tá? Bem simples, bem básico isso que eu estou falando, mas vai ser essencial. Porque o que é a regra de três? O próprio nome ele já fala para nós. Eu acho que isso também é uma das coisas importantes para que a gente possa ir direcionando, porque na prova da Avança, como qualquer outro concurso, ele não vai chegar para você entregar a questão e falar, resolva por regra de três. Não, não tem essa lógica. Você que vai ter que identificar nessas questões características que fazem que você pense que aquela questão seja resolvida por regra de três. Talvez, eu costumo falar isso para os meus alunos, talvez essa é a parte mais difícil. Quando você pega uma determinada questão e você consegue identificar o caminho pelo qual você vai resolver. Poxa, a regra de três é uma equação, vai ser um sistema, de que maneira que eu vou fazer isso? E aí, uma das coisas que a gente fala é que dentro de uma regra de três, na maior parte das vezes, você vai encontrar algumas grandezas, normalmente por isso que chama regra de três, vai te trazer três informações relacionadas a uma grandeza e vai te pedir uma quarta informação. Então, quando você começa a ler um problema e você identifica a presença de três grandezas, você já pode começar a pensar que existe uma tendência de que essa questão seja uma regra de três. Claro, estou falando isso de uma forma bem superficial, vocês vão entendendo agora o que isso significa, mas já é uma primeira dica para a gente pensar na regrinha de três, tá? Mas o que seriam as grandezas? Grandezas são todas as nossas possíveis unidades de medir, tudo aquilo que a gente conseguir medir, mensurar, nós vamos estar chamando isso de grandeza. Eu até trouxe aqui para vocês algumas frases aqui, né, para a gente poder pensar. Olha a primeira frase, que simples, né? A velocidade do carro foi de 72 quilômetros por hora por 2 horas, né, percorrendo 144 quilômetros. Nessa frase, essa frase bem simples que a gente pôs aí, eu tenho a grandeza tempo, que é 2 horas, é algo mensurável, é algo que eu consigo separar e colocar, quantificar. Eu tenho a grandeza distância, 144 quilômetros, e tenho a grandeza velocidade, que é 72 quilômetros por hora. Então, nessa simples frase, eu consigo visualizar três grandezas aí presentes. Né? Olha a próxima frase. A densidade do metal é 7,8 gramas. Então, eu tenho aqui uma grandeza, densidade. Pois 15,6 gramas. 15,6 gramas é peso, é uma outra grandeza. Ocupam 2 centímetros cúbicos. 2 centímetros cúbicos é volume, mais uma grandeza. Ou seja, de uma forma geral, grandeza é tudo aquilo que pode ser mensurado, que pode ser quantificado. Tudo bem para nós até aí, né? Só que essas grandezas, elas às vezes, elas apresentam uma relação uma com as outras. Nem sempre, né? Por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, a quantidade de fios de cabelo que eu tenho na minha cabeça é uma grandeza. E eu falo, existe uma outra grandeza que é a quantidade de energia que eu gasto na minha casa. É uma outra grandeza. Só que essas duas grandezas, elas não têm relação nenhuma uma com a outra. Né? Elas estão completamente separadas, elas não têm vínculo. A quantidade de cabelo com a quantidade de energia que eu gasto na minha casa, apesar de serem quantificadas, são grandezas que não têm real ligação, elas não ligam. Porém, se eu pensar em grandezas como, por exemplo, a quantidade de comida que é feita na minha casa e a quantidade de pessoas que moram na minha casa, partindo do princípio que todas elas comem aqui, eu já passo a ter duas grandezas que se relacionam. Então, olha como é que já é interessante para a gente. Grandezas é tudo que é quantificado. Porém, algumas grandezas se relacionam e outras grandezas não têm relação nenhuma uma com as outras. Isso é fundamental para a gente entender a regra de três. A regra de três, ela vai acontecer quando a gente tiver grandezas que se relacionam. Por exemplo, se eu chego para vocês e falo assim, olha, vamos organizar no final de semana
um churrasco. Primeira coisa que nós vamos pensar, o que nós vamos comprar e quantas pessoas nós vamos ter. Por quê? Porque são duas grandezas que uma depende da outra. Para saber a quantidade de comida que eu vou fazer, que é uma grandeza que é quantificada, eu preciso saber a quantidade de pessoas que a gente vai ter. E aí a gente já tem aquela máxima, né? Se é churrasco, é 300 gramas de carne por pessoa. É 300 gramas de carne por pessoa. Então, isso significa que a quantidade de carne tem uma relação com a quantidade de pessoas, tá? Então, grandezas que se relacionam já nos leva a pensar na regra de 3. A regra de 3, ela vai pensar nessas grandezas de duas formas. Pronto. Então, uma vez que as grandezas se relacionam, elas podem se relacionar diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá? Vamos passar aqui para poder ver melhor o que significa isso. Eu até coloquei aí nesse primeiro slide grandezas independentes, o número de pessoas e o número de lápis. São duas grandezas que são quantificadas, mas elas não vão ter vínculo nenhuma. Agora, olha uma grandeza que se relaciona, que existe a questão da proporcionalidade. A quantidade de ovos e a quantidade de omeletes que eu consigo produzir. Poxa, eu vejo que a quantidade de ovos que eu tenho num determinado recipiente vai interferir na quantidade de omeletes que eu consigo produzir. Até aqui acho que está tudo tranquilo para nós, né? Alguma dúvida de início ou podemos ir? Vamos lá. É interessante que, às vezes, esses conhecimentos vistos como bem básicos é aonde vai fazer a diferença para a gente quando a gente chega no cálculo um pouquinho para frente, tá? Então, passando aqui para frente, aí nós vamos ver o seguinte. Quando as grandezas, elas têm uma relação, ou seja, eu já estou falando que eu tenho grandezas que se relacionam, como, por exemplo, laranja e suco. A quantidade de laranja e a quantidade de suco que eu consigo produzir. Essas duas quantidades, eu consigo estabelecer uma relação entre elas. Só que essa relação, elas funcionam da seguinte maneira. Quanto mais laranja eu tenho, consequentemente, mais suco eu consigo produzir. Repara que essas duas grandezas, elas agem uma com a outra, caminhando para o mesmo sentido. Como assim caminhando para o mesmo sentido? Se eu faço aumento de uma grandeza, a consequência é aumentar outra grandeza também, tá? Olha que bacana isso, né? Vou imaginar professor e o salário do professor, né? O salário do professor está em relação ao número de aulas que ele tem. Ó, duas grandezas, número de aulas e o salário dele. São duas grandezas. Tem relação uma coisa com a outra? Tem, porque o professor recebe de acordo com o número de aulas que ele dá. Se eu aumento o número de aulas do professor, consequentemente, eu aumento o salário do professor. Então, são duas grandezas que caminham no mesmo sentido. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Essas grandezas que seguem o mesmo sentido, elas vão receber o nome de grandeza direta. Então, eu tenho uma regra de 3 direta. Quando eu falo regra de 3 direta, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu estou trabalhando com grandezas em que uma se relaciona com a outra, mas elas se relacionam no mesmo sentido. Como uma aumenta, a outra também aumenta. Ou vice-versa. Se eu reduzir a quantidade de laranjas, eu, consequentemente, vou reduzir a quantidade de suco. E está tudo bem. Só que nem todas as grandezas que se relacionam nesse caminho, dessa mesma forma. Eu tenho, por exemplo, aqui, duas grandezas interessantes, que é a grandeza de número de pedreiros, por exemplo, numa obra. Imagina que eu queira construir uma obra, né, uma casa, e eu tenho ali um quantitativo de pedreiros. Então, estou imaginando que eu tenha um pedreiro para fazer a construção dessa casa. Óbvio, com certeza, com um pedreiro, a minha grandeza tempo, a minha grandeza dias, vai ser uma grandeza em que vai ter essa influência. De acordo com a quantidade de pedreiros, eu consigo estabelecer um quantitativo de tempo para que a obra seja concluída.
Tudo bem? Só que olha que interessante essa grandeza. Se eu quiser diminuir o tempo da obra, o que eu faço com a grandeza pedreiro? Eu aumento a quantidade de pedreiros no processo de construção. Então, eu tenho uma grandeza que reduz, enquanto outra grandeza que aumenta. Repara que essas grandezas estão caminhando em sentido contrário. Quando grandezas caminham em sentido contrário, eu falo que eu tenho grandezas inversas. Isso são grandezas inversas, tá? Então, a gente já começa a pensar. Toda vez que eu tiver uma regra de 3, eu tenho grandezas que se relacionam. Elas podem se relacionar diretamente ou inversamente. Quando é que elas se relacionam diretamente? Quando a relação segue o mesmo sentido. As duas grandezas crescem ou as duas grandezas diminuem. Quando que ela é inversa? Quando uma grandeza aumenta e outra grandeza diminui. Isso que eu estou falando para vocês pode parecer agora um pouco bobo, mas isso é o que vai garantir a gente acertar algumas questões relacionadas à regra de 3. Se nós soubermos fazer essa diferenciação de quanto uma grandeza é direta e quanto uma grandeza é inversa, a gente tem metade da questão resolvida, tá? Isso que é interessante para nós aqui. Então, vamos passar aqui e vamos fazer um desafiozinho. Vamos ver se a gente consegue identificar se as grandezas são diretas ou se as grandezas são inversas. Peguei aqui algumas situações. Vamos pegar a primeira situação aqui. Vocês vão digitando aqui no chat para a gente ver. Então, a primeira situação, preço e quantidade. Então, tem duas grandezas, preço e quantidade. Essas grandezas se relacionam. De acordo com a quantidade de produto que eu compro, é o preço que eu pago. Elas são direta ou inversa? O que vocês arriscariam aí? Vamos ver se alguém arrisca jogar alguma coisa aí pra gente. Vamos lá. Não tem preocupação, não. A gente pode errar, pode Direta. confundir. Perfeito, perfeito. Direta por quê? A lógica é, se a quantidade de produtos que eu estou comprando aumentou, eu vou pagar um valor maior por esse produto, né? Dentro do caminho, dentro da lógica é essa. Quanto mais eu compro, mais eu pago. Claro, não estamos levando em consideração descontos, né, promoções, nós estamos analisando o preço em si. Vamos para a segunda situação. Número de operário e tempo de trabalho. Então, vamos imaginar uma situação onde eu tenho uma quantidade de operário e tenho um tempo para aquela tarefa ser realizada. Se aumenta os operários, o que acontece com o meu tempo de trabalho? Ele diminui ou ele aumenta? Diminui. Diminui? Se ele diminui, então eu tenho a grandeza operários aumentando, consequentemente a grandeza tempo de trabalho reduzindo, eu tenho uma regra de 3 inversa. Perceberam? Conseguem perceber isso com tranquilidade? Uma grandeza aumentou, a outra diminuiu, inversa. Terceira situação, torneiras e tempo de enchimento. Imagina uma caixa d'água lá, ligou uma torneira, você tem um determinado tempo para encher essa caixa d'água. Inclusive, essa lógica da torneira e do tempo é uma das questões que caiu em 2025 pela Banca Avança. Então, tá lá, uma caixa d'água ligou uma torneira. Teve um tempo para poder encher a caixa d'água. Aí eu coloco mais 3 torneiras ligadas. Então, agora eu não tenho mais uma torneira, eu tenho 4 torneiras. O que vai acontecer com o tempo para poder encher essa caixa d'água? Vai diminuir de novo. Diminuir de novo. Novamente, eu tenho uma crescendo e a outra diminuindo. Inverso. Vamos um pouquinho mais rápido, então, para acho que vocês já pegaram a lógica disso daí. Velocidade e tempo. Saí de Varginha e fui viajar. Aumentou a minha velocidade, o que vai acontecer com o meu tempo de viagem? Diminui. Diminui. De novo. Então, são grandezas inversas. Velocidade aumentou, tempo diminuiu. Inverso. Horas trabalhadas e salário. Vamos imaginar, né? Uma pessoa que trabalha não com carteira assinada, porque se for carteira assinada, ele vai ter o salário dele fixo, independente daquela carga horária. Agora, uma pessoa que trabalha por tempo, aumentou a carga horária, o que acontece com o salário dela? Aumenta. Aumenta. Consequentemente, regra de 3, direta.
Tempo e distância. Quanto mais tempo a minha viagem demorar, significa, se eu estiver mantendo a mesma velocidade constante, significa que eu estou aumentando a distância do meu percurso. Aumentou tempo e aumentou distância, eu tenho uma regra de 3 direta. Alguma dúvida dessas situações que eu pontuei aqui? Eu digo isso porque essas situações que a gente coloca aqui são as situações mais habituais que aparecem para a gente, né? Quando eu falo de quantidade, de preço, de velocidade de tempo muito comum. Pessoas trabalhando para uma determinada obra, muito comum. Alguma dúvida até aqui? Não. Leandro, só me explica de novo essas 2 últimas horas trabalhadas e salário e o tempo e distância, por favor, que eu me perdi. Explico. Vamos pensar assim, olha, você vai trabalhar 2 horas e tem um salário, X. Se aumentar o teu tempo de trabalho, se você trabalhar 4 horas, vai aumentar ou diminuir o que você vai estar recebendo? Vai aumentar? Então, Aí, aumentou. Perfeito, é direto. Aumentou o tempo de trabalho, consequentemente, aumentou o salário. Se aumenta as 2 grandezas, direto. Perfeito? E Perfeito. depois, tempo e distância. Então, você vai fazer uma viagem. A tua velocidade está constante, você não mudou a velocidade. Então, imagina que você está a 100 km por hora. Se você dirigir 1 hora, você vai andar uma determinada distância. Se você dirigir 2 horas, com a mesma velocidade, a distância que você andou aumentou ou diminuiu? Aumentou também, né? Então, você vai ter uma regra de 3 direta, Não, tá? perfeito. Agora Então, entendi. assim, a lógica é essa, é pensar nas grandezas, identificar as grandezas e ver qual que é a relação entre elas. Mas por que eu estou batalhando para vocês entenderem isso? Porque a partir do entendimento da regra de 3, da relação das grandezas, a gente vai saber qual caminho que nós vamos fazer a conta, tá? Vamos pegar uma situação da banca de 2025, né? Em que eles colocaram um probleminha para a gente. Eles colocaram assim: Marcelo leva cerca de 2 horas e 30 minutos para concluir uma tarefa de montagem de móveis. Tá? Olha que interessante. Eu vou lendo por partes e a gente já vai pensando nessas coisas que a gente está falando, que isso vai ajudar a gente a entender. Por exemplo, ó, Marcelo leva cerca de 2 horas e 30 minutos. 2 horas e 30 minutos corresponde a qual grandeza? Grandeza, tempo. Para concluir uma tarefa, então eu tenho 2 horas e 30 minutos para que seja concluída uma tarefa. Então eu tenho 2 grandezas, a quantidade de tarefa e o tempo. Uma tarefa, 2 horas e 30 minutos. Tranquilo para a gente a identificação dessas 2 grandezas? Sim. Tá, então vamos lá. Aí ele fala assim, se ele precisar realizar 4 tarefas, então, ó, agora eu já não tenho mais uma única tarefa. Agora eu já tenho 4 tarefas a serem realizadas. Quanto tempo ele gastará ao todo para concluir todas as tarefas? Então vamos voltar lá naquilo que a gente estava conversando. Eu li a primeira frase. Na hora que eu fui lendo a primeira frase, eu já identifiquei, poxa, ele está falando de tempo e ele está falando de tarefa. Então, eu tenho 2 grandezas, grandeza tempo e grandeza tarefa. Eu, normalmente, para poder organizar a estrutura do problema, eu já vou lá e anoto tempo e tarefa. Por quê? Porque tudo quanto é informação de tempo vai ficar junto com tempo. Tudo quanto é informação de tarefa vai ficar junto com tarefa. Aí eu coloquei, em 2 horas e meia, eu faço uma tarefa. Se são 4 horas, eu não sei quanto tempo eu vou gastar ainda, mas eu sei que eu vou gastar um valor maior ou menor do que eu gastei para uma tarefa. Maior. Então, se aumentou a quantidade de tarefas, o que está acontecendo com a grandeza tempo? A grandeza tempo está aumentando. Então, eu estou tendo aqui na minha frente uma regra de 3 direta, aonde as 2 grandezas estão aumentando. Percebem isso com tranquilidade? Sim.
Se a regra de 3 é direta, a forma de resolvê-la é multiplicando cruzada. Olha onde que eu estou chegando com vocês agora. Agora vocês vão pegar uma regra de 3 e, normalmente, todas as regras de 3 a gente tinha o hábito, pelo senso comum, de fazer ela multiplicando cruzada. Que é isso que eu estou falando para vocês. Só que agora vocês já estão começando a entender o seguinte: a única regra de 3 que será feita de forma cruzada é a regra de 3 direta. Então, eu vou pegar as grandezas, analiso as grandezas. Se as grandezas forem diretas, eu resolvo fazendo essa multiplicação cruzada. Tranquilo para nós até aqui? Sim. Beleza. Então, olha, vou pegar aqui no quadro, que aí a gente faz ela aqui no quadro rapidinho, para facilitar para a gente. Vocês estão enxergando o quadro aí bem? 2 horas e 30 minutos. Aqui é a grandeza tempo, aqui é a grandeza tarefa. Uma tarefa. 4 tarefas, X tempo. Tem professor que tem a mania de colocar setinha, né? Então, eles pensam assim, olha, aumentou a tarefa. Eles colocam uma setinha mostrando que o número 4 está maior. A seta apontada para o lado do maior. Aí vamos pensar aqui, eu não sei quanto que o X vai valer, mas eu sei que o tempo que eu vou gastar vai ser maior. Então, eu coloco uma setinha mostrando que o tempo vai ser maior. Se as duas setinhas estão na mesma posição, eu tenho uma regra de 3 direta. Se é direta, eu vou multiplicar cruzado. O que eu chamo a atenção de vocês é que quando aparece, por exemplo, horas, a gente costuma confundir muito isso daqui, ó. Por exemplo, se eu tenho 2 horas e 30 minutos, na verdade eu tenho o quê? Eu tenho 150 minutos. Tenta transformar a unidade de medida em uma única unidade. Não trabalha com horas e minutos, não, que isso pode te confundir em termos de conta, a não ser que você tenha facilidade com isso. É mais fácil você trabalhar com uma única unidade de medidas para você poder fazer seu cálculo. Então, por exemplo, ficou 150, uma tarefa, X é 4. Multiplicando cruzado, nós vamos ficar 1 vezes X, X. 4 vezes 150, 0, 20, 700 minutos. Daqui eu consigo transformar para horas, né? Daqui eu consigo fazer essa transformação com bastante tranquilidade e achar como resposta ali, tá certo? Tranquilo para nós o nosso raciocínio? Belezinha, pessoal? Alguma dúvida nesse fato dessa multiplicação cruzada aqui? Não? Aí eu fiquei um pouquinho em dúvida. Assim. Então, vamos lá. Olha, então deixa eu até apagar aqui para a gente poder... Enxergando direito o teu quadro. Ah, não está enxergando direito? Não. Deixa eu ver aqui o que eu faço para poder melhorar aqui. Desculpa. Ah, eu acho que tem uma câmera que não está passando, não tá apresentando. Eu tinha posto uma só no vídeo. Deixa eu ver se interrompo aqui a apresentação, se aparece o vídeo. Ah, não apareceu. Deixa eu pôr aqui. Melhorou? Um pouquinho melhorou, sim. Obrigada. Mas vocês estão conseguindo ver a câmera do vídeo, da lousa? Tem uma câmera que está só na lousa. Eu voltei e pus só a lousa agora, depois eu volto. Isso. Olha lá, vou apagar aqui para a gente poder pensar de novo como que a gente vai montar isso daí. Eu vou detalhar esse primeiro, que a partir desse a lógica vai ficando muito tranquilo para todo mundo, tá? Então, para quem está vendo a lousa, olha, eu tinha grandeza tempo. É assim que eu faço. Eu vou lendo o problema e vou anotando a grandeza. E anoto aqui a grandeza tarefa. O que o problema falou? Que para 2 horas e 30 eu dou conta de fazer uma tarefa. 2 horas e 30, para mim não trabalhar com horas e minutos, eu vou escrever tudo em minutos. Então eu tenho 150 minutos. Tá? Só que ele quer saber 4 tarefas. Então, 4 tarefas, eu vou ter um tempo X, que é o que eu vou descobrir.
Eu sei que aumentou a quantidade de tarefa, eu vou aumentar a quantidade de tempo. Consequentemente, eu tenho uma regra de 3 direta. Regra de 3 direta, a gente vai multiplicar sempre cruzado. Aí, como que eu faço essa multiplicação? 1 vezes x, x, que é igual, sempre mantendo essa igualdade, que é igual 4 vezes 150, nós vamos ter lá 4 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20, foi 2, 4, 5, 6, ó, 600. Falei 700 aquela hora, eu tinha posto errado, 600. E aí eu sei que eu vou gastar 600 minutos. Como eu sei que cada hora tem 60 minutos, 600 minutos, que é a mesma coisa que 10 horas, porque a resposta está em horas, tá? Essa montagem, essa organização, ficou tranquilo para nós? Ficou assim, é porque como você tinha posto 700, aí eu achei que eu tinha entendido errado. Oh, me perdoa. Quando for assim, vocês me falam, porque eu fico olhando aqui, acaba que às vezes eu posso fazer alguma continha de cabeça assim, e confundir. Vocês me perdoem, vocês olhem para mim também, tá? Agora, obrigado. Então tá, vamos para a próxima aqui. Aí na próxima, voltando aqui, a gente já vai para a seguinte situação. Uma grandeza inversa. Olha lá, um construtor contratou 10 operários. Se são 10 operários para construir um prédio em 60 dias, duas grandezas, operários e tempo. Então, duas grandezas, operário e tempo. O que que ele me falou? 10 operários, a gente gasta 60 dias. Só que aí ele quer fazer a obra em 40 dias. Ele quer reduzir o tempo. Se ele quer reduzir o tempo, como é que ele vai fazer com os operários? Ele aumenta ou ele diminui os operários? Aumenta? Ele aumenta. Então, se eu estou diminuindo o tempo e aumentando os operários, eu tenho o que eu chamo de grandeza inversa. A grandeza inversa, eu resolvo multiplicando a minha regra de 3 reta. Olha a sacada, então. Então, para poder saber isso, ó, primeira coisa que eu vou ter que saber é isso. Né? Peguei minha regrinha de 3 lá. Se vai ser 10, que é a grandeza operários. A quantidade eu ainda não sei, mas eu sei que o tempo de 60 está passando para 40, está diminuindo o tempo, eu tenho que aumentar o operário. Na hora de multiplicar, eu vou multiplicar isso daqui reto. E multiplicar reto significa que eu vou ficar com x vezes 40, 40x, que é igual 60 vezes 10, 600. Esse 40 que está multiplicando x, ele sempre que passa para o outro lado numa equação, ele passa fazendo o caminho contrário. Então, quem que é o contrário da multiplicação? A divisão. Então, esse 40 vai passar para lá, fazendo a divisão. 600 dividido por 40. 600 dividido por 40, eu posso cortar o zero de cima com o zero de baixo. Sempre que eu tiver uma fração, o zero do numerador, que é a parte de cima, pode ser cortado com o zero do denominador, que é a parte de baixo. Aí ficou 60 dividido por 4, 15. Ou seja, eu preciso, para concluir essa obra em 40 dias, de 15 pedreiros. Aí a gente tem que ficar esperto, porque olha o que a pergunta falava. Ela não te pergunta quantos pedreiros ela vai precisar. Ela te fala o número de operários que esse construtor terá que contratar a mais. Então, ele já está partindo do princípio que ele tinha 10 pedreiros. Ele vai ter que contratar 5 para ficar com os 15 que precisa. Então, eu teria que contratar, letra A, 5 operários. Ficou tranquilo a ideia de que para fazer a regra direta, eu multiplico cruzado e a regra inversa eu multiplico reto? Deus, Desculpa, então eu vou tirando aqui, Humberto, eu vou tirando, toda vez que eu for no quadro, eu tiro aqui a apresentação, sem problema, tá? Pode deixar que eu vou tirando. Tá tranquilo para todos? Ah lá, ó, para quem
não conseguiu visualizar o quadro melhor, tá ali o quadro, a gente tem o número de operários, né, o tempo, e vai multiplicando reto. Certo para nós? Vamos tentar agora, então, fazer vamos pegar uma de lá, da banca, para a gente agora, a partir dessa lógica, a gente já tentar organizar esse conhecimento aí, ó. Vamos passar aqui para a gente ver. Aqui eu pus um resuminho para nós, então, dentro desse resuminho aqui, nós vamos ter que pensar nisso. Regra de 3 simples, ela pode ser direta, ela pode ser inversa. O que vai garantir se ela é direta ou inversa? As grandezas, a forma com que as grandezas se relacionam. Se ela for direta, cruzada. Se ela for inversa, reta. Esse é o resumo do que a gente estava falando até agora, tá? Vamos pegar um probleminha, então, para a gente ver. Primeiro probleminha. Vamos ler ele lá. Um carro percorre 240 quilômetros consumindo de 6 litros de combustível. Vamos lá, vamos começar por aqui, ó. Só de ler essa frase, leu a frase, quais são as grandezas que eu tenho aqui? Quem arrisca? Um carro percorreu 240 quilômetros consumindo 16 litros de combustível. É tempo e quantidade? Eu tenho quilômetro, que é a distância, então ele consegue andar essa distância com a quantidade de 16 litros. Certinho, é assim mesmo, tá? A gente vai tentando identificar as grandezas. Então, percorreu 240 quilômetros é distância. Então, 240 quilômetros com 16 litros. Mantendo-se a mesma proporção. O que significa quando ele fala que está mantendo a mesma proporção? Ele está te falando assim, olha, nós estamos gastando a mesma quantidade de combustível, né? Nós estamos mantendo o mesmo padrão. Quantos litros de combustível serão necessários para percorrer 360 quilômetros? Olha o que eu falei para vocês, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3 quantidades. E eu estou querendo a minha 4ª quantidade. Isso já é um sinal de regra de 3. Deixa eu interromper a apresentação e no quadro, que vai ficar fácil aqui para vocês poderem visualizar isso daqui, ó. Então, lá no quadro, a gente tem, primeira frase, um carro percorreu 240 quilômetros, primeira grandeza de distância, com 16 litros. Aí ele me pergunta, se tiver 360 quilômetros percorridos, quantos litros ele vai ter gasto? Me ajuda nesse raciocínio aqui. Regra de 3 direta ou inversa? Direta. Ó, aumentou a quantidade percorrida. Se aumentou o tamanho da viagem, aumenta ou diminui a quantidade que vai ser gasta de gasolina? Aumenta. Então, aumentou a grandeza distância, aumentou a grandeza litros. Se as duas grandezas aumentam, eu vou multiplicar cruzado. Direto. Direto. Tranquilo o nosso raciocínio? Aí ficou 240 vezes x, 240x, que é igual 16 vezes 360. 16 vezes 360. Podemos resolver essa multiplicação no cantinho, né? Não tem problema nenhum. A gente pode seguir esse caminho. Porém, eu sugiro para vocês a tentativa de simplificar. Porque quando a gente vai simplificando, a gente vai tornando a conta um pouco mais fácil e a gente ganha velocidade com isso. O que seria o simplificar? Esse 240 que está multiplicando o x vai passar para lá dividindo. Então, nós vamos ficar com x, que é igual 16 vezes 360 dividido por 240. Olha, a primeira coisa que eu vou simplificar. Cortei esse zero, cortei esse zero. Pronto, já reduziu aqui. Segunda coisa, tem números que eu possa dividir pelo mesmo valor? Por exemplo, o 36 eu posso dividir por 2 e o 24 eu posso dividir por 2.
Aí vai ficar 12 aqui embaixo e 18 lá em cima. Melhorou para a gente esse raciocínio ou não? Quer que eu volte nessa simplificação? Não precisa não. Não? Tá. Aí na hora de simplificar, continuo. 18 dá para dividir por 2 e 12 dá para dividir por 2. Aí ficou o 6 e o 9. Continuo simplificando. Dá para simplificar aqui por 3 e por 3. Aí nós vamos ficar com 2 aqui em cima e lá embaixo com 3. Então ficou 16 vezes 3 dividido por 2. Corto 16 com 2, deu 8. 8 vezes 3, 24. Então, significa que para fazer aquela distância, eu vou precisar de 24 litros de combustível, tá? A montagem aqui, eu já percebi que a gente já ficou tranquilo com essa montagem. Essa conta aqui ficou confusa? Ou eu posso ir para frente, está tranquilo para nós? Posso? Pode. Então tá, então tranquilo. Então vamos para o próximo probleminha. Vamos lá para a próxima regrinha de 3. Também da mesma banca. Da mesma banca. Aí nós vamos ter essa situação aqui, ó. Essa situação. Em uma fábrica, as 5 máquinas... Não, quer ver? Deixa eu passar uma outra aqui. Passar essa. Vou voltar aqui. Passei, tá. Aqui. Em uma fábrica, há 5 máquinas do modelo alfa e cada máquina alfa fabrica 360 peças por dia. Também há 2 máquinas do modelo beta e cada máquina beta fabrica 280 peças por dia. Com as 7 máquinas juntas, quantas peças são fabricadas por dia nessa fábrica? Olha que interessante. É um probleminha que, se a gente pensar, ele não é tão complicado, não. Mas ele traz uma quantidade de informação que nos confunde. Então, primeira coisa, em uma fábrica, há 5 máquinas do modelo alfa. E cada máquina fabrica 360 peças. Quais são as grandezas que eu tenho nessa frase? Nessa que está destacada aí de azul. Eu tenho máquinas, quantidade de máquinas, e tenho a quantidade de peças. Máquina e peças. Tudo certo para nós? Aí ele está falando para a gente que esse modelo alfa, ele produz uma máquina, produz 360 peças. Se forem 5 máquinas, ele vai produzir X peças. Pronto. Isso daqui relacionado ao modelo alfa. Isso relacionado ao modelo alfa. Então, por aqui, eu já consigo saber a quantidade de peças que as máquinas do modelo alfa vão produzir. E aí a lógica que eu vou pensar vai ser a lógica do quê? Se eu estou aumentando a quantidade de máquinas, consequentemente eu aumento a quantidade de peças. Se as 2 grandezas estão sendo aumentadas, aí eu vou ter o quê? Uma regra de 3 direto. Tranquilo para nós? Uhum. Então aí eu vou ter essa multiplicação acontecendo de forma cruzada. Se eu tenho a multiplicação acontecendo de forma cruzada, eu tenho x vezes 1, x. 5 vezes 360, 0, 30, foi 3, 15, 16, 17, 18. 1.800 peças. Tudo certo, gente? Estão visualizando o quadro ou não? Sim, tá tranquilo. Tranquilo. Agora, vamos pegar então a continuação da questão.
Porque aí ele continua a questão falando para nós o seguinte, que tem um outro modelo. Qual que é o outro modelo? O outro modelo, ele fala que a peça beta, que é a máquina beta. A máquina beta, ela funciona da seguinte forma. Cada máquina produz 280 peças. E nós temos aqui duas máquinas desse modelo. Então, duas máquinas desse modelo vai produzir X peças. Se eu estou aumentando a quantidade de máquina, eu estou aumentando a quantidade de peças, regra de 3, direta. Multiplico cruzado. Vou ficar com X, 1 vezes XX, que é igual 2 vezes 280, 0, 6, 560. Ah, mas então quantas máquinas eles vão fazer com as 7 máquinas juntas? Quantas peças eles vão fazer com as 7 máquinas juntas? Se eles querem as 7 peças, as 7 máquinas, você já sabe a quantidade que 5 vai fazer, e agora eu tenho que somar com a quantidade que as outras duas vão fazer. 1.800 mais 560, nós vamos ter lá 2.360 peças. 2.360 peças. Certo o raciocínio, turma? Certo. Certo. Agora a gente tem que ficar muito atento nessas regrinhas 3 com o que eles estão perguntando. Você vê, naquele problema anterior, eles perguntavam quantos tinham que contratar mais. Então não era o resultado da regrinha de 3 que eu ia marcar. Eu já ia resolver, volto no título e vejo o que ele está perguntando. Nesse caso aqui, por exemplo, no mesmo exercício, eu tinha 2 regrinhas de 3 para resolver, e o que ele queria que eu soubesse era a soma dessas regrinhas de 3. E repara que a regra de 3 em si não era um complicador aqui nesse caso. Tá? Vamos para o próximo probleminha. Próximo probleminha, ele vem falando para a gente assim. Um pai pesou seu bebê quando completou 1 mês e viu que estava com 4 quilos. Olha, ao mesmo tempo que esses probleminhas eles vão envolvendo regra de 3, eles também vão trabalhando com a questão de raciocínio. Né? Então, eu tenho um pai que pesou seu bebê quando ele tinha 1 mês e viu que ele pesava 4 quilos. Ó, as grandezas, tempo e peso. 2 grandezas, tempo e peso. Quando o bebê completou 2 meses, ele pesou novamente e viu que estava com 5 quilos. Então, quando ele tinha 1 mês, ele pesava 4, quando ele tinha 2 meses, ele pesava 5. Ou seja, a grandeza que o problema está me falando é que essa criança engordou em 1 mês 1 quilo. Então, eu tenho 1 mês de vida da criança correspondeu a 1 quilo de peso dessa criança. Tranquilo para a gente esse raciocínio, né? Se o peso do bebê continuar crescendo nessa mesma proporção, olha o que essa frase está me dizendo. Se o peso continuar crescendo na mesma proporção, eu vou traduzir mesma proporção na mesma quantidade. Então, se continuar a cada mês ganhar 1 quilo, qual será a idade do bebê quando estiver com 20 quilos? Né? Olha que raciocínio tranquilo. Então, a gente tem ali grandeza, né? Se a gente... Deixa eu interromper aqui. Eu tenho a grandeza meses, e a grandeza tempo. Tá bem, peso. Tá bem tranquilo isso daqui para nós. Depois de 1 mês, o bebê engordou 1 quilo. Depois de 1 mês, o bebê engordou 1 quilo. Se ele engordou 1 quilo, aí a pergunta que ele fez é a seguinte: qual que vai ser, se o peso do bebê continuar crescendo nessa mesma proporção em ganho de peso, qual será a idade do bebê quando ele estiver com 20 quilos? Só que eu tenho que lembrar que quando ele estava com 2 meses, ele estava pesando 5 quilos.
Então, para ele chegar em 20 quilos, eu vou ter que percorrer mais 15 quilos. 15 quilos vai corresponder ao quê? 15 meses. Ó, repara que nesse caso, a gente de cara já consegue montar a regrinha de 3. Então, ele vai ter 15 meses para aumentar 15 quilos, mas ele já tinha 2 meses. Então, esse bebê vai ficar com 17 meses. Se ele vai ficar com 17 meses, significa que esse bebê tem 1 ano mais 5 meses. 1 ano mais 5 meses. Essa regrinha de 3 que a gente fez, era direta ou inversa? Direto, não foi? Direta. Aumentou o tempo, aumentou o peso da criança. Tá tranquilo para nós aí, gente? Tá ficando tranquilo? Tá bem tranquilo, por enquanto. Que bom, que bom. Então tá jóia, você tá tranquilo, você meio caminho andado. Aí agora, ele continua e a gente percebe que a banca, ela tem uma tendência a misturar a regrinha de 3, que é isso que a gente viu, não tem outro segredo, a regrinha de 3 é essa organização que a gente viu, com o que a gente chama porcentagem. Então, é muito comum a gente ver nas regrinhas de 3 um pouco de porcentagem. Aí nós vamos parar um pouquinho para a gente lembrar aqui que é porcentagem. Porcentagem, todo mundo vive, todo mundo convive com elas, não é um valor numérico específico. É uma relação que a gente estabelece de comparação com o todo. Né? Deixa eu explicar isso melhor. Por exemplo, quando eu pego 75%, eu estou dizendo que se eu considerar o meu produto inteiro como sendo 100%, eu estou pegando uma parte desse produto que seria 75 desses 100 que eu estou pegando. Tá? A mesma coisa, 25%. Então, se eu tenho lá uma camiseta que o todo, ela inteira, ela corresponde a 100%, 25% é uma pequena parte dessa camiseta, tá? De forma bem geral, a gente vai ter o seguinte aqui no quadro, ó. 25%, o símbolo porcento, ele está falando para gente que existe a relação de 25 por 100. Ou seja, todo número, toda porcentagem, ela pode ser escrita na forma de fração, quando eu estabeleço a relação de 25 por 100. Só que ao mesmo tempo que eu consigo escrever ela na forma de fração, eu também consigo transformar ela em decimal. Então eu consigo pensar assim, o 25 está sendo dividido por 100. Eu tenho 2 zeros aqui embaixo. Para cada zero desse, eu ando uma casa com a vírgula. Então eu vou pegar, quando eu tenho 25, é como se eu tivesse 25,0. Essa minha vírgula que está aqui, ela vai andar 1, 2 casas, de forma que eu vou ficar com 0,25. Por isso que quando a gente pega a calculadora e a gente vai fazer uma porcentagem, a gente vai trabalhar assim, olha, eu quero achar 25% de um produto. Você vai pegar 0,25 vezes o valor do produto, que é a mesma coisa que 25%. Ou seja, vamos pegar mais uma aqui, 42%. 42% vai ser o mesmo que 42 por 100, que é a mesma coisa que 0,42. O que isso vai ser importante para nós? Isso vai ser importante para nós porque toda vez que aparecer para a gente uma porcentagem, o transformar essa porcentagem em valor numérico corresponde a utilizar ou a forma fracionária ou utilizar a forma decimal. Cada um vai ter a opção de fazer a escolha que achar melhor. Tá? Então, por exemplo, vamos partir do princípio, bem básico, bem simples, né? Que eu tenho uma bicicleta, em que o valor dessa bicicleta é 480. E eu quero saber o desconto que vai ser dado, que é de 25%.
Se o desconto que for dado for de 25%, então eu vou ter que calcular 25% de 480. O calcular isso daqui eu posso fazer de duas formas. Ou eu faço 25% de 480, usando a forma fracionária, ou então eu faço a mesma coisa. Oh, não está aparecendo o quadro? Não? Deixa eu tirar É aqui. só apertar os 3 pontinhos, gente. E Que aí coloca aparece. mais um tipo de visualização. Aí vocês mudam a visualização. E depois Ah, coloca tá. o quadro fixado. Perfeito. Obrigado. De nada. Então, conseguiram agora? Conseguiram? Beleza, beleza. Então, olha lá, olha. O 25% eu posso escrever 25% de 480, ou então eu já sei que 25 é 0,25 vezes 480. Está aqui. Resolveu essas duas continhas aqui, você vai achar o valor correspondente a 25% do produto. Tudo certo para a gente? Multiplicação de fração. Como que a gente vai fazer? Vou detalhar essa primeira vez, porque pode aparecer alguma situação que a gente coloque. Toda vez que não tiver número debaixo do número, né, não tiver denominador, a gente pode colocar um 1. A multiplicação de fração, a gente multiplica reto, sempre parte de cima pela parte de cima, a parte de baixo pela parte de baixo, tá? Então, a gente faria 25 vezes 480, e esse resultado de cima dividido pela parte de baixo, 100 vezes 1. 100 vezes 1. Tranquilo para cá? Vamos pegar um probleminha, que aí a gente vai fazendo mais detalhadamente, mas a gente agora já está sabendo. Agora, uma dica para vocês que é muito importante, né? É achar os 10%. Então, achar 10% normalmente é uma situação muito comum, e eu vi pela banca que a banca ela preza por porcentagens que são porcentagens muitas vezes inteiras, tá? É 20%, é 30%, 40%. Então, saber achar 10% vai ajudar a gente bastante. Como é que se acha 10%? Achar 10%, eu tiro o zero do número, essa é uma dica boa, ou então eu ando com uma vírgula quando não tem zero. Então, olha lá, 10% de 340, tirou o zero, 34. 10% de 520, tirou o zero, 52. 10% de 70, tirou o zero, 7. Só isso, tá? Quer ver? Vamos ver vocês respondendo aí. 10% de 640. 64. 64. Pronto, fácil. Agora, 10% de um número que não tem zero, aí eu ponho uma vírgula. Por exemplo, 10% de 124, 12,4. 10% de 56, 5,6. 10% de 137, 13,7. Tranquilo? Não tenho zero, ando com uma vírgula e eu já tenho os 10%. Agora, 10% de 32,1. Não tem zero e já tem a vírgula. Ando mais uma casa. Vai ficar 3,21. 3,21. 10% tranquilo para nós? Sim. Tranquilo? Beleza. Mas por que vai adiantar o 10%? Por exemplo, olha essa situação aqui, né? Em que eu tenho lá o 35% de 240. Então, eu tenho 35% de 240. 35% de 240, a gente acabou de falar. Eu podia pegar e fazer 35%, 0,35, vezes 240. Podia fazer essa conta ali numa boa. Mas se eu quiser, eu posso pensar no seguinte: 10% de 240, eu tiro 0, 24. Mais 10%, 24. Mais 10%, 24.
Para inteirar 35%, está faltando 5%. 5% é a metade de 10%. Então, se 10% é 24, a metade vai ser 12. Se eu somar isso tudo aqui, eu já tenho uma outra forma de achar essa porcentagem, tá? Que é mais dedutiva, eu estou indo por escalonamento. Tudo certo? Alguma dúvida de como calcular uma porcentagem, pessoal? Alguém ficou com dúvida de como que a gente faz para calcular uma porcentagem? Ou posso ir para um probleminha aqui? Por mim, pode sim. Pode ir? Então vamos lá, vamos pegar um probleminha. Aí é aquilo que eu falei, esses probleminhas vão agora começar a misturar com a regra de 3. Então eu vou ter que saber a porcentagem. Foram poucos os exercícios da Banca Avança que traz a porcentagem sozinha. Normalmente a porcentagem ela vai aparecer associada aí às outras situações, tá? Então olha o probleminha aí que eu estou projetando para vocês, né? Em um experimento de química, um estudante precisa dissolver sal em água. Olha a grandeza, sal e água. Então, eu tenho uma quantidade de sal que vai ser dissolvida numa quantidade de água. De modo que a massa de sal utilizada seja 0,1% da massa de água. Então, olha o que eu já estou sabendo. A quantidade que eu vou utilizar de sal é 0,1% da quantidade de água. Se o estudante utilizar 1,2 quilos de água, quantos gramas de sal ele deverá utilizar? Então, se o estudante utilizar 1,2 quilogramas de água, quantas gramas de sal ele deverá utilizar? O que esse probleminha está querendo da gente, pessoal? O que vocês sugerem? Eu tenho a grandeza água e tenho a grandeza sal. Qual que é a relação que ele estabeleceu? Que para cada 0,1%, né, que ele vai pegar a água, vai achar 0,1%, vai ser o quantitativo de sal que ele vai ter. Só que ele sabe que ele tem o quê? 1,2 quilogramas de água. 1,2 quilogramas de água. 1,2 quilogramas de água, para ficar mais fácil de trabalhar, e como eu já bati o olho nas respostas, eu vi que todas as respostas estão em gramas, eu posso pensar o seguinte, 1 quilo vai corresponder a quantas gramas? 1.000 gramas, né? Então, a gente já vai multiplicando isso daqui por 1.000. Multiplicando por 1.000. Multiplicar por 100, por 10, por 1.000 e assim por diante, corresponde a andar com a vírgula o quantitativo de zeros que a gente tem. Tá? Então, por exemplo, se eu estou multiplicando por 1.000, eu tenho 3 zeros. Se eu tenho 3 zeros, automaticamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa minha vírgula, que está aqui, e vou andar com ela 3 casas. 1, 2 e 3 casas. E acrescento zero nas outras casas. Então, 1,2 quilogramas corresponde a 1.200 gramas. 1.200 gramas. 1.200 gramas é a quantidade de água que eu tenho. Só que, para saber a quantidade de sal, eu tenho que fazer o quê? 1.200 gramas vezes 0,1%. 0,1%. 0,1% é o mesmo que quem? Que 0,1 de 100. Mesmo que 0,1 de 100. Multiplico, olha, vou multiplicar igualzinho a gente falou, a fração. Corto zero com zero em cima. Sempre o pessoal pergunta, Leandro, eu posso cortar esse zero com quem? Com o zero que está em cima. Não posso cortar o de baixo com o de baixo. Cortei esse outro com esse outro que está aqui. Fiquei no final com essa continha.
12 vezes 0,1. 12 vezes 0,1. Multiplicar aqui, ó, bem tranquilo. 2, 1, 0, 0. Repara que ele não está criando problemas para a gente em que as continhas sejam difíceis, tá? Então, a gente tem aqui o 2, 1 e o 0. Aonde que eu ponho a vírgula? Se eu tenho uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, e pus a vírgula. Então, ficou 1,2 gramas de sal. 1,2 gramas de sal. Alguma dúvida nesse? Não? Estou começando a achar que está muito tranquilo para vocês. Tá bom? Tá sim? Tá indo bem? Sim. Tá, sim. Então, vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Olha lá. Eita! Olha, caiu lá na banca, ano passado esse daqui. A gente olha, a gente tem a sensação de bastante coisa, mas é um probleminha bem tranquilo até, né? Olha o que ele vem falando para nós. Ele fala assim, considere que em 2022, o PIB per capita mais alto foram dos países listados na tabela ao lado. Então, ele trouxe para a gente aqui uma tabela. Trouxe uma tabelinha, e essa tabelinha ela está por ordem crescente, né? Então, se a gente olhar aqui, o PIB de Luxemburgo é maior do que o da Noruega, até chegar em Singapura. Até aí, tudo bem. Aí ele vem falando assim, em 2023, se o PIB per capita da Noruega cair 20%, então vamos pegar o PIB da Noruega. O PIB da Noruega é 105.826. Se ele cair 20%, então para poder fazer esse cálculo dele cair 20%, eu tenho que saber quanto que é 20%. A lógica, né, que eu vou estar trabalhando é essa lógica do 20%. Aí a gente já aprendeu o quê? Como é que eu acho 10% desse número aqui? Eu não tenho zero para tirar. Se eu não tenho zero para tirar, o que eu faço? Eu ando com uma vírgula para cá. Então eu já sei que 10% vai ser 105.826,6. Vai dar 10.582 vezes 6. Mas ele falou de 20%. Se ele falou de 20%, ele está querendo o dobro. 10% é isso, 20% é o dobro. Aí eu posso ir lá e multiplicar. 12, 4 com 5, 16, 10 com 11, 11, né? Abaixou e 2. Põe a vírgula uma casa. Então, significa que o PIB deles vai estar reduzindo em 21.165,2. Para saber qual que vai ser o PIB, eu pego esse valor que eu tinha e reduzo 21.165. Olha para você ver, não é um exercício difícil, trabalhoso no cálculo. Aí depois ele faz a mesma coisa, só que agora o caminho contrário. Ele fala que Singapura aumentou 20%. Então eu pego o valor de Singapura e vou fazer o mesmo raciocínio. Vou fazer aqui no canto, ó. Singapura, 82808. Mesmo raciocínio. Se eu quero 20%, eu posso multiplicar tudo por 0,20, conforme a gente viu. Mas eu acho mais fácil a gente pensar nos 10%. 10%, 82808, andei com uma casa. Como eu quero 20%, multiplico por 2. Aí eu vou ficar com 16, abaixo 1, 16, 4 com 5, 2 vezes 8, 16. Andei com uma casa depois da vírgula, achei o valor. Então, esse valor vai ser aumentado. O que o exercício pede é o seguinte, depois disso acontecer, ou seja, a gente fez as contas, subtraiu, somou, qual que vai ser a nova ordem que vai ficar esses países? Tranquilo? Então, o que ele queria que eu soubesse era, primeiro, achar 20%. Achei.
Depois de achar 20%, somar ou subtrair e verificar a ordem desses números. Tudo bem? Fui rapidinho só para a gente poder entender a lógica, mas para a gente ir para o próximo exercício, tá? Próximo. Agora aqui ficou legal. Ficou legal porque aqui agora ele está trazendo a porcentagem junto com a regrinha de 3, né? Que a gente acabou de ver. Então ele fala assim, vocês estão enxergando o quadro e a apresentação ou eu vou tirando a apresentação? O que está melhor para vocês? Só para me entender. Estão conseguindo os dois? Eu vejo os dois. Então beleza. Então posso deixando aqui, que aí vai ficando mais fácil para vocês, né? A dívida pública federal do Brasil voltou a crescer no mês de maio. É interessante falar para vocês que essa questão tinha uma reportagem em cima. E olha que interessante, a gente tem que começar a filtrar. Algumas questões, às vezes o enunciado traz tanta informação, mas aquelas informações não vai ter utilidade para a gente, tá? Então fica atento a isso. A dívida pública federal do Brasil voltou a crescer no mês de maio, com alta de X%. Quando ele colocou alta de X%, ele está falando para a gente que é um valor que a gente não sabe qual que é, tá? É X%. É isso que ele está falando para nós. O estoque alcançou 6,912 trilhões, ante 6,703 trilhões. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, antes nós tínhamos 6,703 trilhões e passou a ter hoje 6,912. Segundo os dados da Secretaria do Tesouro Nacional, divulgados recentemente. Aí ele pergunta, qual foi a porcentagem que esse valor aumentou? Quantos por cento a gente teve de aumento aí? Olha que interessante. Então, a gente tinha o valor em dinheiro é uma grandeza e a porcentagem é outra grandeza. Então, tem essas duas grandezas. O valor que eu tinha, o valor que eu tenho e, no final, quantos por cento isso corresponde. Eu tinha, no início, 6 trilhões 703. 6,703. Esse valor era o total que eu tinha. Se ele era o total que eu tinha, toda vez que eu pego o todo, que eu pego o total, eu tenho quantos por cento? 100%. Então, o que eu tinha correspondia a um total de 100%. Tranquilo esse raciocínio para nós? Agora, eu tive um aumento. Ele passou de 6 para 900, 6,912 trilhões. Agora, isso vai corresponder a X. Olha a lógica, é uma regra de 3 direta ou inversa? Aumentou o valor arrecadado. Teve aumento ou teve redução da porcentagem? Aumentou, é direto. Então, direto. Vou multiplicar ela como? Cruzado. Vou multiplicar ela cruzada. Então, eu tenho 6,703x, que é igual, multiplicar por 100, é só andar com a vírgula para cá. Se é 2 zeros, eu vou andar 2 casas. Então, eu tenho 691,2. Passo isso que está multiplicando para lá. Então, eu vou ter x, que é igual a 691,2 dividido por 6,703. Até aqui é muito tranquilo. Eu vejo que muita gente chega aqui e que o problema fica na hora de resolver essa continha aqui, ó. Na hora de resolver essa continha aqui. Deixa eu até colocar um pouquinho para cá. Ó. Na hora de resolver o 6,703. Olha o que nós vamos ter que pensar. Se eu tenho 3 números depois da vírgula, eu tenho que igualar aqui 3 números depois da vírgula. Igualei, tirei a vírgula e pronto. Estou pronto para começar a fazer a continha.
Aí eu vou contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4 números. 1, 2, 3, 4 números. Então, eu vou fazer 6.912 dividido por 6.703. Isso vai dar 1. Né? Porque se eu multiplicar aqui por 2, já vai passar daqui. 6.703. Vamos fazer essa continha aqui. Aqui vai ficar com 12, vai sobrar 9, 0, 2, abaixo 0. Abaixo 0. Coloco abaixo aqui o meu 0 aqui, ó. Então, eu fiquei agora com 2.090 dividido por 6.703. 6.703. Olha a minha lógica ali. Dá para poder fazer essa conta já dessa maneira? Não. Então, eu coloco um 0 aqui, abaixo o outro 0. Abaixo outro 0. Agora, nós vamos pensar. Quem é que multiplicado aqui, a dica que eu dou, pega esse primeiro e pega esses dois aqui. Quem é que multiplicado por 6 vai chegar perto do 20, né? Então, eu vou ter o 3. O 3. Multiplicando isso daqui, a gente tem 9, 0, 21, 18, 19, 20. Então, vai ficar lá 20, 109. Ou seja, achei aqui aproximadamente 103. Achei próximo do 103. Como ele está me perguntando a porcentagem que subiu próxima, eu vou ter aqui o 3% que eu tive de aumento. O 3% que eu tive de aumento. Tranquilo para todos esse raciocínio? Sim. Tranquilo? Ó, pontinhas desse tipo aqui é onde pega. É onde pega. Não tanto a montagem, porque na continha em si é onde a gente vai correr o risco, né? De confundir algumas coisinhas ali. Vamos pegar essa outra aqui agora. Então, vamos lá, vamos passar para outra para a gente poder ter um tempo maior aí na resolução. Um pintor precisa pintar uma parede com área total de 810 metros quadrados e deseja saber quantos litros de tinta deve comprar. Cada 8 litros de tinta rendem o suficiente para cobrir 360 metros quadrados de área. Olha que bacana, ó. Então, ele já tem lá que cada 8 litros vai render o suficiente para uma área de 360. Olha a regrinha de 3 sendo organizada. No entanto, durante o trabalho, 10% da tinta é desperdiçada. Ou seja, 8 litros rende 360. Mas durante o trabalho, eu estou desperdiçando 10%. 10% disso daqui corresponde ao quê? A 36. Então, a quantidade verdadeira que vai dar vai ser 360 menos 36. Então, eu calculei 10%. Como que eu calculei 10%? Tirando zero. Né? A gente acabou de ver que para calcular 10% eu tiro zero. E como está desperdiçando, eu estou tirando daqui. Então, eu vou ter 5, 10, né? 4, 2, 3. Então, na real, 8 litros de tinta vai dar para pintar 324 de área. Alguma dúvida? Tudo tranquilo para nós? Tranquilo, né? Então, se eu tenho que 8 litros pinta 324, aí olha o que eu vou pensar. Ele quer saber quantos litros eu consigo pintar 810. 810. Regra de 3 direta ou inversa? Eu achei que alguém ia arriscar. Direto, não é? Direta. Aumentou a quantidade de área pintada, vai ter que aumentar a quantidade de tinta. Se é direta, a gente multiplica cruzado. Aí nós vamos ficar 324x
que é igual 8 vezes 810, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. Passo 324 dividindo, 6.480 dividido por 324, né? Isso daqui vai dar x igual a 20. 20 litros que a gente vai precisar. Aonde que está a dificuldade desse problema? Entender que eu tenho que primeiro achar 10% que está sendo desperdiçado e retirar os 10% daqui. Então, olha o que a banca ela faz. Primeiro eu fiz um cálculo de porcentagem. Depois do cálculo de porcentagem, eu montei a minha regrinha de 3 para trabalhar com a regrinha de 3, tá? Bem por aí. Perfeito. Vamos para a próxima. Mais uma aqui. Em uma receita de bolo, pode sim. Ah, essa daqui é bem bacana deles, viu? Gostei desse exercício deles. Vamos pagando aqui que a gente vai montando. Em uma receita de bolo, pede-se para colocar 100 gramas de farinha de aveia para cada 250 gramas de trigo. Então, vamos lá. Farinha de aveia, né? Aveia. Então, aveia, eu tenho 100 gramas. Para cada 100 gramas, eu vou colocar de trigo. 250. Então, cada 100 gramas de aveia, eu ponho 250. Tem gente que às vezes pergunta, mas por que isso? O exercício te falou, ele te deu essa informação. Só que essa pessoa, em vez dela comprar um pacote de farinha e comprar um pacote de trigo, ela foi lá e comprou um pacote de 1 quilo que já vinha com a mistura de 75% de farinha e 25% de trigo. Olha a complicação que o exercício fala. Então, o exercício fala assim, olha, a pessoa comprou 1 quilo de uma mistura. Nessa mistura tinha 75% de farinha de trigo e tinha 25% de aveia. Se é 1 quilo, 1 quilo são quantas gramas? 1.000 gramas. Se é 1.000 gramas, 75% corresponde a quanto? 750 gramas de trigo e 250 gramas de aveia. Então, eu já sei que nesse pacote aqui de 1 quilo, a gente vai ter essa quantidade de trigo e essa quantidade de aveia. Aí o que o exercício fala é o seguinte, ó, na hora que eu colocar essa quantidade na receita, vai faltar quanto de aveia? Quanto de aveia que eu ainda vou ter que acrescentar? Então, olha a lógica que eu vou pensar. Se eu sei que são 750 gramas de trigo, eu vou pensar assim. Para 750 gramas de trigo, eu vou precisar de quanto de aveia? Porque se eu conseguir descobrir quanto de aveia eu preciso, eu já sei que eu tenho 250, o que está faltando é o que eu preciso acrescentar na receita. Tudo bem? Então, eu vou cortar. Cortei esse zero para facilitar meu cálculo. Vou multiplicar cruzado, porque aumentou a quantidade de trigo, vai aumentar a quantidade de aveia. Então, eu tenho uma regrinha direta. Se eu tenho uma regrinha direta, eu vou fazer 25x, que é igual 100 vezes 75, multiplicar por 100, ou eu acrescento zero, ou ando com a vírgula. Passo 25 para lá, 7500 dividido por 25, né? Então, nós vamos ter aqui 300, x, que é igual a 300 gramas. Como eu já tinha 250 gramas na receita, para chegar nas 300 gramas que eu preciso, me falta 50 gramas de aveia. Tudo certo para nós? Sim. Ficou tranquilo? Então, eu tive que calcular a porcentagem que eu tinha dentro do pacote, e dessa porcentagem, eu fui lá na regrinha de 3, olhei quanto que eu precisava, o que estava faltando do que eu tinha,
É o que ele estava me perguntando. Beleza? Então, vamos lá. Vou passar para essa daqui, uma regra de 3 composta, que aí a gente consegue praticamente ver tudo que a gente precisava ver de regrinha de 3. Então, o que seria a regra de 3 composta? A regra de 3 composta é quando a gente tem mais de 2 grandezas envolvidas no problema. Tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, igual aqui, né, esse probleminha fala assim, se para alimentar uma família com 9 pessoas por 25 dias são necessários 5 quilos de arroz, então olha lá, na hora que eu comecei a ler essa frase, eu já identifiquei, ó, eu tenho, se para alimentar uma família com 9 pessoas, então eu tenho a quantidade de pessoas. Quantas pessoas eu tenho? 9 pessoas. Durante qual período, qual tempo? Então, eu tenho 25 dias. São necessários 5 quilos de arroz. São necessários 5 quilos de arroz. Então, eu tenho 3 grandezas envolvidas nessa regrinha de 3. Tá? E aí ele vem e me fala assim, quantos quilos seriam necessários para alimentar 15 pessoas? Ó, então já anotei as minhas grandezas, 15 pessoas vai ficar debaixo de pessoas, a mesma grandeza fica uma debaixo da outra, para alimentar durante 45 dias. Então, durante 45 dias, ele quer saber quantos quilos ele precisa. Até aqui está tranquila a montagem. Fui lendo o problema, fui retirando as informações, chegou nesse momento aqui, eu fiquei com com esses valores, com essas grandezas aqui. Aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer aqui no quadro. Ó, a grandeza, aonde eu quero descobrir, vai ser a grandeza que eu vou estabelecer uma comparação. Como assim? Eu tenho que comparar 2 grandezas por vez. Então, por exemplo, essa grandeza aqui, eu sempre vou analisar ela. Então, eu vou analisar essa grandeza com essa, e depois eu analiso essa grandeza com essa. Quer ver? Vamos pensar aqui junto comigo para a gente ver. Estou esquecendo da grandeza tempo. Estou tampando aí, vocês estão vendo que eu estou esquecendo da grandeza tempo. Se aumentar o número de pessoas, o que vai acontecer com a quantidade de arroz que eu vou precisar? Aumentou pessoas, eu preciso de mais ou de menos arroz? Mais. Então, eu falo que essas duas estão diretamente proporcionais. Tranquilo? É a mesma coisa que eu estava fazendo com a regrinha de 3 simples. Agora, eu esqueço dessa. E vou pensar agora nessas 2 grandezas aqui. Se aumentar o tempo, passou para 45 dias, eu vou gastar mais ou menos comida? Mais. Então, essas 2 grandezas também estão diretas. O que significa isso? Quando as 2 grandezas são diretas, eu vou montar o probleminha da seguinte forma. O 5x, que é a minha incógnita, é o que eu quero saber, vai ficar igual essa grandeza vezes essa grandeza. Se tivesse dado inversa em alguma delas, vai chegar no próximo, a gente vai ter, eu teria invertido a minha fração. Tudo bem? Como as 2 deram diretas, eu peguei o primeiro igual, multiplicando os outros 2. Se tivesse dado inversa, eu teria invertido a minha fração. Tudo certo para a gente até aqui? Então, aí eu vou ficar com, ó, vou simplificar, né? Ah, eu pus 45 aqui, ó, perdão. Aqui eu escrevi 25, é 45. Então, agora eu vou simplificar isso daqui. Vamos ver se dá para simplificar alguma coisa. Aqui eu posso dividir por 3, vai dar 3 e 5.
Aqui eu posso dividir por 5. Vai dar 5 e 45 por 5, 9. Posso cortar aqui, aqui. Posso simplificar aqui, vai dar 1 e aqui vai dar 3. Olha para vocês verem o tanto que o simplificar ajuda nos cálculos. Então, eu vou ficar que o x, que o 5x é igual a 1/3. Toda vez que eu tenho uma fração igual a outra fração, a gente pode multiplicar cruzado. X vezes 1, x. 3 vezes 5, 15. Então, ela vai precisar de 15 quilos de arroz para sustentar as 15 pessoas durante 45 dias. Volta em alguma parte aqui do problema? Alguém precisa? Não. Não? Tranquilo? Também depois vocês vão poder, né? Vocês vão ter a gravação, se vocês quiserem voltando, vocês vão tendo liberdade. Mas alguém ia falar alguma coisa? Não? Então tá, vamos pro próximo. Vamos pro próximo, que aí vocês vão me ajudando a montar aqui, para a gente poder visualizar isso daqui. Só uma dúvida, Leandro. Se eu Vai lá. quisesse fazer separado, teria como? Se você quisesse fazer separado esse, você não teria como. Não, né? Não teria. Sabe por quê? A regra de 3 composta, o problema da regra de 3 composta é que as 3 grandezas interferem uma nas outras no mesmo tempo. O Entendi. número de pessoas e o tempo vai interferir na quantidade que vai gastar, mas não são grandezas que eu consigo separar. Porque a relação das 3 juntas é que vai dar aquele tempo. Entendi. Entendeu? Obrigada. Uhum. De nada. Vamos pensar aqui na próxima. No próximo ele fala assim: 10 funcionários de uma repartição trabalham durante 8 horas por dia durante 27 dias. Então, olha, eu tenho funcionários. Então, eu tenho funcionários. 10 funcionários. Só que esses funcionários, eles trabalham durante quantos dias? Durante 27 dias. Com qual carga horária? 8 horas por dia. Ah lá, você me perguntou, olha que interessante, eu tenho essas 3 grandezas. Mas aqui, se você quisesse, você poderia pensar assim: 8 horas por dia são 27 dias, você poderia fazer 27 vezes 8, e aí você ia falar, 10 funcionários trabalharam tantas horas. Aí você ficaria com 2 grandezas. Você conseguiu pegar a grandeza dias e horas, porque foram 27 dias, 8 horas por dia, 8 vezes 27, você conseguiu saber a quantidade de horas que eles trabalharam durante esse serviço. Seria uma possibilidade, tá? Se um funcionário doente foi afastado por tempo indeterminado e o outro se aposentou, olha o que ele está te falando. Ele está falando que você tinha 10 funcionários, um ficou doente, o outro aposentou. Então, na verdade, você agora não tem mais 10 funcionários. Você passou a ter 8 funcionários. Esses 8 funcionários, o total de dias que os funcionários levaram para atender o mesmo número de pessoas, trabalhando 1 hora a mais por dia. Então, ele aumentou o tempo de trabalho em 1 hora. Essas pessoas agora, elas tiveram que trabalhar 9 horas por dia. E o que ele vem perguntando para a gente é justamente isso. Quantos dias essas pessoas vão estar trabalhando? Quantos dias essas pessoas vão estar trabalhando? Montei as informações, agora é a hora de comparar os dados que eu tenho. Então, eu vou pensar lá, ó, sempre eu comparo o que está com o X com as outras informações. Sempre o que está com X com as outras. Então, por exemplo, vamos esquecer da de cá. Diminuiu a quantidade de funcionários. Se diminuiu a quantidade de funcionários, para fazer o mesmo trabalho, eu vou gastar mais ou menos tempo? Mais tempo. Então, essa regra de 3 aqui vai ser inversa. Diminuiu e aumentou. Certo?
diminuiu e aumentou. Vamos ver o que vai acontecer agora de horas e dias. Aumentou o tempo das horas trabalhadas. Se aumentou o tempo das horas trabalhadas, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Aumentou as horas, eles vão trabalhar mais ou menos dias? Esquece da quantidade de funcionário. Não pense em funcionário. Pense em horas e dias. Aumentou as horas. Eles trabalham mais ou menos dias para dar conta do serviço? Menos dias. Menos dias. Então, eu tenho inversa. Poderia ser direta e inversa. Poderia ser direta e direta. Ou então poderia ser inversa e direta. Então, não é porque uma deu inversa que a outra também vai dar inversa. Por isso que a gente tem que comparar a grandeza que a gente está analisando com as outras duas grandezas. Com as outras duas grandezas. Pronto, fiz a comparação, aí agora ficou tranquilo para a gente montagem. Eu pego a que eu quero saber, 27 sobre x, que é igual. Como é inversa, eu inverto a fração. O 8 passa para cima, o 10 passa para baixo. Se fosse direta, eu ia colocar 10 oitavos. Como é inversa, 8 décimos. O mesmo raciocínio agora eu vou fazer do lado de cá. Vou inverter também. Então vai ficar o 9 vezes o 8. O 9 vezes o 8. Tudo bem o porquê que eu inverti? Porque é inverso. Tem jeito de simplificar? Tem jeito de simplificar. Posso cortar o 8, posso cortar o 8. Se eu cortei o 8 e o 8, sobrou quem lá em cima? Sobrou o 9 e embaixo sobrou o 10. Então ficou 27x, que é igual. Vou multiplicar cruzado. Sempre que eu tenho uma fração igual a outra fração, eu me multiplico cruzado. X vezes 9, vou pôr para cá, 9x. 27 vezes 10, 270. Passo o 9 que está multiplicando para lá dividindo. X que é igual 270 dividido por 9, x que é igual a 30. A 30. Então, significa que eu vou precisar de 30 dias para realizar esse trabalho. Para realizar esse trabalho. Belezinha para nós? Sim. Tá ficando melhor do que estava ou isso já estava muito tranquilo para vocês? Não, tá tranquilo. Tá? Que bom, que bom. Então, vamos lá. Olha lá, olha. Um exemplo, o resuminho que eu coloquei da regra de 3 compostas, a gente analisa as grandezas e a partir da análise das grandezas a gente transforma. Vamos pegar um aqui para a gente fazer. Né? Vamos montar um aqui para a gente ficar bem para nós. Ó, tudo questão da banca, tá? É legal a gente ter isso em mente, né? Conforme cálculos sobre o consumo de ração nas instituições, percebe-se que 80 quilos de ração em doações alimentam 30 animais adultos durante um mês sem haver sobras. Então, eles estavam falando, nessa questão, eles colocaram em cima uma reportagem falando sobre os canis, né? Sobre o canil, que o canil, por exemplo, eles recebem doação de animais e recebem também doação de alimento. E aí eles começam a trabalhar com essa questão do cálculo. Então ele começa a falar assim para a gente, ó, percebe-se que 80 quilos de ração, então eu tenho lá quilos, 80 quilos, vai dar para alimentar 30 animais durante um período de um mês. Então, durante um período, né, o tempo de um mês. Um mês, tá? Um mês, tá lá. Aí ele vem assim, sendo assim, uma instituição precisa de quantos quilos? Então, se ele está falando que precisa de quilos, aqui vai ser X. De ração para alimentar 50 animais, então aumentou a quantidade de animais, durante um mês e meio. Um mês e meio.
durante 1 mês e meio. Tá lá. Se eu não quisesse trabalhar com vírgula, eu poderia transformar em mês, né? Então, eu poderia transformar em dias, 30 dias e 45 dias. Sempre trabalhando com a ideia de que o mês vai ter 30 dias, tá? Porque a gente trabalha sempre, qualquer problema dentro de matemática, a gente fala de mês comercial. São 30 dias, tá? Vamos analisar. Tá aqui. Tá aqui. Sempre analiso esse com o outro. Aumentou a quantidade de animais. O que vai acontecer com a quantidade de ração? Vai aumentar também. Vai aumentar, direto. Então, eu já tenho aqui uma relação direta. Aqui, aumentou o tempo. O que acontece com a quantidade de ração? Aumenta. Direta também. Pronto. Como é que eu vou montar meu probleminha, então? Pego 80x, que vai ser igual. Vou inverter? Não precisa, porque é direta. 30 para 50 vezes 1 para 1,5. Posso cortar o 0 e o 0 para facilitar meu cálculo. Aí nós vamos ficar com 80x, que é igual 3 vezes 1, 3. 5 vezes 1,5 vai dar 5 vezes, se quiser, vai lá no canto, né? 5 vezes 1,5, se bem que a gente já sabe que multiplicar por 1 vai dar 5. Multiplicar pela metade, 2,5. Então, nós vamos ter 7,5 aqui. Continua meu cálculo, vai ficar 3 vezes x, 3x. 80 vezes 7, 5. 80 vezes 7,5. Então, a gente vai ter x, 3x, que é igual a 80 vezes 7,5. Quem preferir, no dia da prova, 80 é a mesma coisa que 8 vezes 10. Então, multiplica tudo por 8 e depois multiplica por 10, significa que você vai andar com uma casa da vírgula. Então, é como se você estivesse fazendo 8 vezes 75, tá? Já vai facilitar para você esse cálculo. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 7, 56 com 4, 600. Passa aqui o 600, passa o 3, x que é igual a 600 dividido por 3, x que é igual a 200 quilogramas. Então, ele precisa de 200 quilogramas para poder alimentar esses cães todos. Tá bem? Dá tempo de mais um. Pode ser? Pode ser? Leandro, só te perguntando uma coisa. Vai lá, vai lá. Ali você poderia ter colocado 30 dias e 45 dias para facilitar também, né? Poderia 30 e 45 dias, que aí você não trabalhava com vírgula. Ficaria mais fácil. Ficaria mais fácil, aí fica a seu critério. Essa organização da montagem que é o que mais me preocupa. Por quê? Muitos de vocês já têm as táticas de vocês, por exemplo, como é que faz uma multiplicação, às vezes preferem no cantinho fazer a continha ali, vocês ficam à vontade nisso. Não fica criando muitas técnicas agora, nesse momento, não, porque senão vocês já têm o hábito de algumas coisas que vocês são bons nisso, e aí vocês se perdem à toa, tá? Então, às vezes, é preferível vocês irem mantendo esse cálculo básico de vocês, básico que eu digo assim, conta de mais, de menos, multiplicação, divisão, vocês já sabem fazer isso da maneira de vocês. Então, às vezes, compensa manter esse ritmo para poder não perder tempo com isso, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Próximo, né? Para realizar, deixa eu apagar aqui, que a gente já vai montando. Então, vamos montando. Para realizar o acabamento de um condomínio fechado, 2 pedreiros foram contratados, sabendo que eles conseguiram fazer o reboco de 48 metros quadrados por dia, trabalhando 6 horas por dia. Então, vamos lá, vamos pegar aqui as grandezas, né? A gente já viu 3 grandezas. Então, eu tenho pedreiros, que são 2,
Esses 2 pedreiros conseguiram fazer o reboco, né? O reboco de 48 metros quadrados durante um trabalho de 6 horas por dia. Ah, interessante, o tempo de um dia trabalhando 6 horas. Olha a quantidade de informação que ele está me trazendo assim, né? Então, eu tenho 2 pedreiros que fizeram 48 metros quadrados, trabalhando um dia com 6 horas. Qual seria a produtividade se fosse contratados mais 4 pedreiros? Cuidado, ele não está falando se tiver 4 pedreiros. Ele está falando se contratar mais 4. Então, se eu já tenho 2 e estou contratando mais 4, eu fiquei com 6 pedreiros. E o tempo de trabalho de todos os pedreiros fossem de 4 horas por dia. Então, ele tem 4 horas por dia. Então, ele quer saber qual a produtividade. Produtividade seria o tanto de reboco que ele vai fazer. O pessoal, repara o seguinte, aqui ele colocou 4 grandezas, mas a grandeza tempo não mudou em nada. Se a grandeza tempo não mudou em nada, é uma grandeza que não está interferindo para a gente na nossa lógica. Então, essa grandeza aqui, eu posso desconsiderar ela. Não está fazendo diferença nenhuma para a gente. Tranquilo esse raciocínio? Porque a grandeza se manteve e continua trabalhando um dia do mesmo jeito, tanto na primeira situação como na segunda situação. Aí agora, então, eu vou estabelecer a comparação aqui, ó. Se aumentou a quantidade de pedreiros, o que vai acontecer com a quantidade de reboco? Vai aumentar ou vai diminuir? Aumentar. Então, eu tenho aqui 2 grandezas que aumentam, então eu tenho uma grandeza direta. Mesmo raciocínio aqui, diminuiu a quantidade de horas trabalhadas. Se diminuiu a quantidade de horas trabalhadas, o que acontece com a quantidade de reboco produzida? Vai diminuir. Então, diminuiu a hora, diminuiu a quantidade de reboco, direto. Como que eu vou montar isso daqui, então? Então, eu vou montar 48 para x, 48 para x, que é igual. Tanto faz pegar essa primeiro, pegar essa. O que importa é que eu não vou inverter a fração. Não vou inverter porque eu achei que a relação era direta. Aí vai ficar 2 para 6 vezes 6 para 4. Tá lá. Simplifica. Olha que interessante. Essa banca, quando ela coloca regra de 3 composta, que é mais difícil da gente organizar, ela está colocando cálculos bem tranquilos, né? As continhas estão bem tranquilas. Então, se eu conseguir organizar a regrinha de 3 composta, é bem provável que eu consigo fazer isso daqui com tranquilidade. Cortei o 6 e o 6. O 2 e o 4 eu posso simplificar. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, ficou 48x, que é igual a 1 meio. Multiplico o cruzado. 1 vezes x, x. 2 vezes 48, 96 metros quadrados. 96 metros quadrados. Tranquilo para nós até aí, pessoal? Sim. Certo? Acho que dá tempo de montar. Ó, é meu último slide. Acho que dá tempo de montar esse último. A gente monta o último, só para a gente poder analisar, que eu respeito o tempo de vocês aí. Enquanto isso, foi tranquilo essa organização, a maneira com que a gente fez essa primeira aula? Foi muito bom, muito legal. Ah, que bom, que bom. Então, o quadro está dando para ver, o slide está dando para fazer, que aí eu já sei como que a gente organiza para a próxima, né? Então, para a produção de um determinado tipo de peças, uma empresa, 5 máquinas com produtividade idênticas,
produzem 260 peças em 5 dias, operando 4 horas. Opa, olha tanto de informação. Então, eu tenho 5 máquinas, então, máquinas, 5, com produtividade de 260 peças, então, 260 peças, em 5 dias, operando durante 4 horas. Sabendo que 2 máquinas deram defeitos, então se 2 máquinas deram defeito, a gente passou a ficar com 3 máquinas. Qual será a quantidade de peças? Então ele quer saber a quantidade de peças produzidas durante 10 dias, então 10 dias, se as máquinas restantes operarem durante 10 horas. Então, tem esse tanto de informação lá. Né? Colhi todas as informações, agora eu faço a comparação aqui. Então, vamos fazer a comparação aqui. Comparando aqui, olha, máquina, diminuiu máquina, o que vai acontecer com a quantidade de peças? Diminui. Então, eu tenho uma regrinha de 3 direta. Aumentou a quantidade de dias. Se tem mais dias trabalhados, o que vai acontecer com as peças? Aumenta também. Então, direto. Aumentou, direto. Se eu tenho mais tempo trabalhado, mais peças. Então, também eu tenho direto. Como que vai ficar minha montagem, então? 260 para X, sempre eu começo com o que eu quero saber. É igual. Vou colocar todas as outras grandezas, não importa se são 2, se são 3, quantas são. Aí vai ficar 5 terços, vezes 5 décimos, vezes 4 décimos. Tá lá. Pus todas as grandezas aqui. Agora eu posso fazer minha conta. Vou simplificar, tá? Essa simplificação, pessoal, fica a critério de vocês. Tem gente que não gosta de simplificar. Por exemplo, tem gente que vai preferir fazer assim, ó. Vou fazer de outra forma para poder atender todo mundo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4, 100. Aí, aqui embaixo vai ficar 10 vezes 10, 100 vezes 3, 300. Ficou 300 aqui. Ó, tem gente que prefere. Cortou o zero, ficou 1/3. Então, ficou 260x, que é igual a 1/3. Multiplico o cruzado, vou multiplicar aqui cruzado. Então, a gente vai ficar com x vezes 1, x. 3 vezes 260, 780 peças. Então, vão ser produzidas 780 peças. Tudo certo, então, pessoal? Ó, acabamos praticamente a última slide na horinha certa, Oi, Elaine, que bom que você gostou. Achou que contribuiu para vocês? Foi bom nesse sentido? Que bom. Olha, gente, em resumo, falando bem abertamente, o que a banca pode pensar em regra de 3 são essas 2 situações. Regra de 3 simples e regra de 3 composta. Se eu consigo identificar o que é direta e o que é inversa, eu consigo montar o problema. A dificuldade que pode aparecer é a dificuldade do enunciado. É analisar o enunciado para poder ver. Aparece uma porcentagem, eu tenho que calcular a porcentagem. Tenho que lembrar que porcentagem eu posso transformar em decimal. Se eu transformo em decimal, essa multiplicação vai resultar no meu cálculo. Tá bem? Mais alguma pergunta? Ah, que bom, Joelma, que bom que você gostou. E é corrido, né? A gente vai correndo. Às vezes vocês me desculpem, mas é que eu sei que depois vocês vão poder assistir de novo, se precisar, né? E assim por diante, tá bem? Combinei com a Humberta que eu vou fazer uma listinha para vocês, não vou liberar ela já de imediato e nem amanhã,
porque eu vou ter o cuidado de fazê-la e ir associando correções, né, já com gabarito para vocês. E aí eu mando para ela para vocês terem a possibilidade de treinar. Então, eu estou separando questões da banca para vocês treinarem esses 3 pontos: porcentagem, regra de 3 simples e regra de 3 composta. Tá bem? Oh, que bom, que bom. Espero que todo mundo aí goste. Continuamos, então, na próxima aula, nesse mesmo formato, tá? Acho que foi bacana. Muito obrigada, professor Leandro. E, pessoal, pegar firme, porque a matemática, o grande segredo, além de entender, é treinar, né, professor? Tem que pegar Quanto mais agora. exercício você faz, mais facilidade você tem na hora da prova. Com certeza. E esses cálculos básicos também, de tanto ir fazendo, né? Você vai criando algumas estratégias que são só suas para poder ajudar vocês nesse processo. Muito obrigada, professor. Boa noite, bom descanso a todos, gente. Tchau, boa noite, noite, com pessoal. Deus. Tchau, até mais. Obrigado, Maria José, obrigado. Tchau, Joelma.